Olha, deixa eu voltar a falar dessa situação do direito no Brasil. Estamos aqui com o Dr. Quéops. Na Academia Brasileira de Letras, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou sobre vários temas, tá? Aí ele revelou que ele próprio foi voto vencido em alguns episódios da história recente, onde políticos e empresários tiveram seus processos anulados. Disse ainda que o fator preponderante para Lula concorrer à presidência foi o fato do juiz Sérgio Moro ter aceito ser ministro de Justiça no governo Bolsonaro, que foi concorrente contra o PT nas eleições. Ou seja, o STF entendeu que o Moro foi parcial. Vem comigo. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. A primeira que eu registraria, voltou atrás na possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, que é o padrão mundial, e com isso os processos muitas vezes se eternizam e prescrevem e a gente não consegue dar uma satisfação social a tempo e a hora. Não prevaleceu a minha posição e a gente na vida deve saber conviver num colegiado com posições diferentes. É assim que é a convivência democrática. O caso mais polêmico de todos, e também dele não vou fugir aqui, foi a decisão que invalidou a condenação do ex-presidente Lula e atual presidente. E ali o Supremo entendeu, em razão de fatos supervenientes, que houve quebra da imparcialidade do juiz. E motivado, sobretudo, pela circunstância de que o juiz que havia afastado o ex-presidente da disputa eleitoral aceitou tornar-se ministro da Justiça do governo que foi eleito porque o outro candidato não pôde concorrer. E a maioria do tribunal entendeu que isso era uma demonstração de parcialidade e anulou a decisão. Eu sei que é uma decisão polêmica, mas é uma decisão fundamentada em bases racionais. As pessoas podem concordar mais ou podem concordar menos. Eu, por exemplo, eu detecto um ladrão da seguinte maneira. Nós estamos, inclusive, com essa história hoje da Polícia Federal, o Chincha da Cebola. Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a polícia chega, quebra os sigilos, né? Como aconteceram as quebras de sigilos, né? Todos esses casos que o Barroso falou, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quebra os sigilos. Aí, por que quebrou o sigilo? Porque tem uma delação, tem uma denúncia. Aí vai na tal conta na Suíça e encontra o dinheiro. Vai na tal conta da Previdência, tem 27 milhões aí, só para citar um dos casos que o Barroso falou. 27 milhões. Se pegasse o dinheiro todinho que ganhou na presidência da República, não dava esse dinheiro. Então a gente detecta se roubou dessa maneira. E aí não adianta, se você é da esquerda, da direita, é bolsonarista, lulista, é Ciro, entendeu? Dilma, não importa. Ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão. Ele não podia ter nunca esse dinheiro. Não é? Não concorda, Dr. Quéops? O cara não pode ter aquele dinheiro. Agora, um detalhe técnico. É o que ele está dizendo. Não, porque o juiz ele não devia ter aceito ser ministro. Aí ele ficou parcial e tal. Pronto. E o Brasil está nesse drama até hoje por conta desse detalhe técnico. A gente vive, inclusive, que a gente costuma até falar no mundo jurídico, que nós vivemos no país das aberrações jurídicas, Cardinô. Ou seja, a lei diz uma coisa, a jurisprudência, a doutrina mostra um caminho, cada juiz pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, e ainda vem o nosso Supremo, o nosso Congresso, e modifica tudo. Então fica muito difícil a gente ter uma estabilidade jurídica, que era para estar na letra da lei, não é taxativo. Mas, infelizmente... O próprio ministro admitiu essa questão da condenação em segunda instância, que soltou um monte de gente. Ele disse que soltou. Soltaram, não foi só empresário ladrão, entendeu? Que estava corrompendo pessoas de governos. Não soltou só empresário bandidos, não. Políticos bandidos. E os bandidos do PCC, CV, papapá, foram soltos também. Se esquecem disso. Traficantes que não estavam condenados em segunda instância foram embora. Sumiram do país, não foram recapturados. Né? Então, e ele mesmo disse que essa situação é só no Brasil.
Não tem em outro país. Verdade. E a gente ainda consigo complementar, inclusive com cargos políticos que também só tem no Brasil. Então a gente tem aí uma torneira aberta, até de custo, Cardinô. A gente tem cargos aqui no Brasil que não existe em nenhum outro lugar do mundo que não tem, na verdade, serventia para a situação. No caso é o Poder Judiciário? Ou em Não, todas as esferas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de cargo de vereador, só existe no Brasil. Vereador, Então, a gente tem outras torneiras que poderiam ser limadas, que poderiam ser cortadas aqui no Brasil, mas a gente sempre vai para o lado mais pobre. Super inflacionando itens básicos até de alimentação, cortando benefícios, sempre vai para a parte mais vulnerável e esquece da parte superavitária do país. O Barroso também falou sobre pautas abrangentes do Supremo. Isso aí é uma explicação bem interessante e ele fala dos políticos, porque na Constituição de 1988, vários assuntos entraram na proteção constitucional. E isso obrigaria o STF a se meter em tudo. Aliás, na época, Ulisses Guimarães, quando proclamou a Constituição Cidadã, o falecido Ulisses, isso ficou muito evidenciado nos setores jurídicos do país. O pessoal dizendo, não tem Constituição que se meta em tudo do jeito essa aqui do nosso país. E aí as consequências nós estamos tendo até hoje. Acompanha. O Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele tem uma posição um pouco diferente dos tribunais e das Supremas Cortes no mundo em geral. E isso eu queria explicar, porque não é uma posição por vontade própria, é uma posição que decorre do arranjo institucional brasileiro. A Assembleia Nacional Constituinte deu ao Supremo Tribunal Federal uma posição diferenciada nessa matéria, para bem e para mal. E aqui eu vou compartilhar um pouco as razões pelas quais me parece que seja assim. Em primeiro lugar, a Constituição brasileira é uma Constituição extremamente abrangente. Ela cuida, como todas as constituições, da organização do Estado, o Brasil é uma federação, ela cuida da separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ela cuida de uma declaração de direitos fundamentais. Mas, além disso, a Constituição brasileira também cuida do sistema tributário, do sistema de seguridade social, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do papel do Estado no domínio econômico, da proteção das comunidades indígenas, dos meios de comunicação, dos idosos, da criança, do adolescente. Trazer uma matéria para a Constituição é, de certa forma, retirá-la, em parte pelo menos, da política e trazê-la para o direito.